Muito boa noite a todos. Nós estamos no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, falando ainda da lei de justiça, de amor e de caridade. Introduzimos algumas questões e eu me lembro que no domingo passado, no domingo retrasado, a tônica da nossa conversa aqui, da nossa fala, foi a diferença entre o conhecimento da justiça e o sentimento da justiça. Os Espíritos nos dizem aqui no Livro dos Espíritos que todos nós trazemos em nossa essência espiritual, em nossa consciência mais profunda, um sentimento de justiça. Como nós trazemos um sentimento de harmonia, um sentimento do belo, um sentimento de equilíbrio, e é isso que é o motor mais profundo que nos impele à evolução através das encarnações até a condição de perfeição espiritual. Então, na realidade, há um livro interessante, quem tiver interesse, eu não sei nem se esse livro ainda é publicado. O Gilberto, que é lá da biblioteca, ou a Ana, lá da banca do livro, poderá me dizer. É um livro de um médico carioca, muito estudioso da doutrina, chamado Dr. Jorge Andréa dos Santos. Eu fiquei sabendo esses dias que ele ainda está vivo com quase 100 anos. E ele estudou durante muito tempo as relações entre medicina e espiritismo, medicina e mediunidade. Tem um livrinho dele, até um livro fininho, interessante, chamado Correlações Espírito-Matéria, que ele didaticamente imagina que nós somos seres da singularidade, cuja compreensão se dá da seguinte forma: vamos imaginar uma cebola cortada ao meio com muitas camadas concêntricas, né? E lá no meio, nesse miolinho, é como se fôssemos realmente uma essência, aquilo que nós somos, nossa singularidade. Esse miolo, esse meio, é o que resta desse princípio inteligente que nós somos desde a nossa origem. E nós não temos acesso consciente a esse lugar. É aquilo que nós modelamos e que vai, né, dando um tom, um temperamento, uma cor, aquilo que nós essencialmente somos. Depois disso, a gente teria, ele vai colocando lá algumas camadas de consciência, né, até chegar naquilo que ele vai chamar de perispírito. Depois do perispírito, ele vai falar que nós temos ainda uma dimensão intermediária entre o perispírito e o corpo, que ele chama de duplo etérico. Depois tem o nosso corpo, e depois ele chega no final àquilo que ele chama das irradiações de nossa aura, de nosso magnetismo. Então nós vamos desde o mais profundo até o mais, né, superficial, como se fosse quase o nosso corpo, né? As células, né, que vão se aglomerando, formando tecidos, até chegar nisso que é aparente, que é o nosso corpo. Então vamos imaginar que nós trazemos, segundo os espíritos, essa consciência da beleza, da justiça, do bem, do belo, da harmonia, do equilíbrio, nesse lugar de muito difícil acesso, mas que se irradia na nossa experiência existencial de alguma forma, nos impelindo, sendo o motor de nosso avanço evolutivo. Quer dizer, a nossa tendência é que cada vez mais aquilo que é superficial e aparente vá se tornando congruente, cada vez mais coerente com a nossa essência espiritual, que é essa que busca a luz. Então, para a doutrina espírita, segundo a informação que nos é dada pelos espíritos, nós estamos condenados à luz, condenados à evolução. Há um magnetismo, há uma atração, né, que não dá, irresistível, que não dá para resistir, para a evolução. O ritmo em que essa evolução se dá é impresso por cada um. Por isso que alguns vão mais rápido, outros demoram mais, uns numa encarnação crescem muito, evoluem muito, outros precisam de muitas encarnações, mas não interessa.
O interessante, o importante é que a gente saiba que em algum momento nós seremos espíritos iluminados, perfeitos e felizes. Quanto tempo isso vai demorar? Nós não temos ideia, mesmo porque para cada um esse ritmo acontece de um jeito, de uma forma, em experiências diferentes. Hoje eu estava numa reunião e me chamou muito a atenção alguém que disse numa reunião assim, não há mudança sem dor. Né? Se não, toda mudança dói. Verdade? Não. Nem toda mudança dói. Depende da maneira como a gente lida com essa mudança. Né? Há mudanças que doem? Há. Principalmente quando a gente é resistente à mudança. Aí dói. Né? Então, quando a vida está dando todas as dicas que a gente precisa mudar e se transformar, ir numa outra direção, ir num outro caminho, e a gente é meio teimoso, né? Porque às vezes a vida está falando, você vai se ferrar, não vai por aí, né? Às vezes está no nosso nariz falando assim, não vai rolar. E aí a pessoa vai, ela insiste, ela teima. E aí ela é obrigada a mudar de uma maneira, às vezes, dolorosa. Né? Vamos imaginar, metaforicamente, didaticamente, que nós somos espíritos ainda muito infantis. Como a criança. Se a criança aceita que ela precisa tomar um remedinho, é tudo mais fácil, né? Ela até faz uma carinha, né? Você fala assim, fecha o olhinho e pensa que é um sorvete. Né? Aí ela abre a boquinha, faz aquela carinha, você dá até um docinho depois, uma aguinha rápido para não ficar aquele gosto do remédio. Mas vocês já viram criança que se recusa a tomar o remédio? E aí precisa 5 segurar, apertar o nariz, aí ela abre a boca, a gente soca aquele remédio, aí ela cospe, aí você vai, ela te morde um naco, aquele inferno que as crianças encapetadas, não tem? A vida com ela é mais difícil. Nós somos espíritos que funcionamos mais ou menos do mesmo jeito. As experiências vão chegando, as provações vão chegando, os desafios vão chegando. A gente pode lidar, principalmente com aquilo que a gente não consegue mudar, que não depende de nós mudar, com uma certa docilidade, com uma certa maturidade, com uma certa compreensão, ou fica muito doloroso. Então, às vezes, realmente a dor nos visita. E a dor é principalmente interessante e importante se ela for aquela que veio ao nosso encontro. Porque quando a dor chega ao nosso encontro, é porque realmente nós precisamos dela. Por isso que a gente deve ter muito cuidado com essa cultura da dor que o cristianismo, desde a Idade Média, meio que construiu, aquela coisa assim, supervalorizar o sofrimento. Né? Tem gente que tem um pouco essa mania da dor. Precisa sofrer. E não é só sofrer, não. O sofrimento, de preferência, precisa estar estampado no rosto da pessoa. Né? Então, assim, aquela pessoa sofrida, tudo é difícil, a dor dela é a maior do mundo, né? Tudo é complicado, ela precisa falar do que ela sente, né? Tudo é um problema para ela, as coisas mais simples são um problema. Né? Isso acontece principalmente com quem tem pouca criatividade para lidar com a vida e, em geral, se vitimiza. Tem gente que se vitimiza. Dificilmente alguém assim vai dizer, eu sofro porque eu sou incompetente para a vida. Em geral, eu sofro porque meu marido faz isso, eu sofro porque meu filho é assim, eu sofro porque meu patrão é desse jeito, eu sofro porque eu não gosto de tempo nublado e faz dias que não para de chover, eu sofro porque tem um negócio aqui na... Esses dias eu conversava com uma pessoa que dizia para mim que estava com uma dor muito forte. E aí eu falei assim, você falou para o médico que está doendo tanto? Tem um médico que está acompanhando. E aí a pessoa falou, não, eu não quero incomodar. Gente, esse ser humano, ele não é evoluído, ele é imbecil.
Tem uma diferença. Tem o evoluído e tem o cretino. Por quê? Porque ele sofre porque quer. Igual aquela música do Ernesto Nazaré. Sofres porque queres. Aliás, do Pixinguinha, desculpa. É um choro do Pixinguinha. Sofres porque queres. Dá vontade de dar um CD para a pessoa. Falar, sofres porque queres. Por quê? Tem remédio. E aí a pessoa fala com orgulho da dor. Ai, mas dá para aguentar. Assim, ela se sente o Cristo na cruz. Ela precisa sofrer muito. Porque se ela sofrer muito, ela vai evoluir. E aí todo mundo vai ter pena dela. E todo mundo vai olhar e falar, que luz, meu Deus. A dor dela. Tudo errado? Tudo errado. Então, quando a gente já tem analgesia, quando a gente tem anestesia, quando a gente tem antidepressivo, quando a gente tem passe, água fluidificada, grupo de estudo, amigos, ideias, inteligência, ventilador, médico, enfermeiro, posto de saúde, plano de saúde, a gente tem todos os recursos para não precisar sofrer tanto. Mas tem gente que gosta, adora um sofrimento, né? Por quê? Porque aí, né, se ela for feliz, ela não tem mais do que se queixar, e ela se alimenta da queixa, dia e noite, noite e dia, manhã, tarde e noite. Se tirar a queixa dela, não sobra nada. Ela se identifica com a queixa. Né? É aquela pessoa que você olha né, para ela, você fala, ah, é aquela que tem aquele problema. Colou na pessoa o problema. Né? Então, assim, não precisa sofrer para mudar. Inclusive, a gente é inteligente o suficiente para mudar, inclusive, com a dor do outro. É só prestar atenção. Então, tem gente que está tão voltado para si mesmo, está tão autocêntrico, que o outro está sofrendo do lado, está dando uma lição de graça e a gente não está aproveitando. Por uma razão muito simples, porque a gente está tão focado em si mesmo, que a gente não consegue perceber a dor do outro que está do nosso lado. Vocês já notaram que há pessoas que não conseguem ouvir a queixa do outro? Então chega alguém e diz assim, nossa, eu estou com um problema na coluna, me judiou essa semana, a pessoa fala, porque você não viu a que eu tive. Eu estou com uma que ela nem ouviu, porque ela não tem paciência para ouvir. Ela precisa mostrar que a dor dela é maior. Chance de agradar uma pessoa dessa, -2. Não tem jeito. Por quê? Porque ela tempera a visão de mundo dela com essa obscuridade, com essa nebulosidade. Então, primeira coisa, a gente precisa aprender que cristianismo não é supervalorização da dor. Em nenhum momento o Cristo falou assim, ó, precisa, né, sofrer muito, apanhar para... Não, precisa. Aliás, tem uma parte do Evangelho que diz assim, não é o sacrifício que eu quero, é a misericórdia. Né? Então, assim, nós herdamos, historicamente, essa visão muito obscura, muito triste do cristianismo, né? E acreditamos que a gente precisa sofrer. Não precisa. E cada vez mais nós podemos ter uma vida alegre, uma vida boa à face da terra. Isso que a ciência nos dá, a tecnologia, a filosofia, o conhecimento, já é sinal do que nós mesmos estamos conquistando a cada geração. Então, se a gente muda o mundo para mais confortável, para melhor, melhor para nós, porque provavelmente nós ainda vamos ter que reencarnar aqui nesse planeta muitos séculos. Se a gente contribuir para aqui ficar melhor, melhor para nós, porque somos nós que vamos voltar para cá. Nós vamos estar, né, reencarnando num mundo que nós mesmos preparamos, porque tem gente que fala, tá tudo aí danado, ainda bem que eu não vou ver isso. Ah, mas vai.
vai... E essa indiferença, essa coisa, não estou nem aí para o outro, esse provavelmente é que vai reencarnar, né, sentindo na pele a indiferença do passado, que é o que a gente vê hoje. Né? Isso tudo que se passa na nossa vida hoje é construção nossa das escolhas que nós fazemos, né, no passado. Bom, então, esses sensos que nós trazemos nisso que nós somos, que é essa singularidade, esse espírito, que também é uma realidade incompreensível ainda para nós não temos linguagem suficiente para entender o que é o espírito, porque ele é alguma coisa que não tem palavra para definir, porque ele não é matéria, ele não é energia também, ele é uma outra coisa ainda, que não tem como a gente entender e não tem como a gente explicar. E essa coisa que não tem como entender completamente, que não tem como explicar completamente, que não é energia e não é matéria, é o que a gente é. Então, na verdade, a nossa experiência de ser, ela é muito mais de sentimento do que de entendimento. A gente sente o que a gente é, mas de verdade ninguém consegue explicar isso que é. Então a nossa experiência, ela é muito mais afetiva e intuitiva do que propriamente racional. A gente consegue explicar do ponto de vista material, biológico. Olha, eu geneticamente sou assim, né? Meu DNA é esse, meu corpo funciona desse jeito, um dia eu vou morrer, né? Os sinais vitais vão parar, isso a ciência explica. Mas esse fenômeno que somos nós, na nossa singularidade, na nossa especificidade, no nosso temperamento, nas nossas aptidões, nos nossos sentimentos, e que o microscópio não consegue mostrar, que os exames não conseguem revelar, e que a ciência não consegue entender, essa dimensão da subjetividade, nenhum de nós entende, nenhum de nós explica, mas a gente é capaz de sentir. E é a partir dela, essa é a ferramenta que nós vamos usando para crescer, para conseguir evoluir de alguma forma. É o sentimento. Já que a gente não entende, vamos sentindo. E sentindo como? Cada vez melhor, cada vez mais para o bem, cada vez mais iluminado. Então, eu vou fazer aqui uma parábola, que é muito o que os espíritos falam nessa questão que nós estamos trabalhando, que é a questão 875, que é o seguinte. Vamos pensar que no início da humanidade, quando nós somos ainda seres muito atrasados, muito primitivos, muito animalizados, a nossa relação com a justiça é de autotutela. É a justiça com as nossas próprias mãos, com a nossa própria referência pessoal de justiça. Depois há uma evolução civilizatória, cria-se o Estado traz para si a realização da justiça, os tribunais, os códigos, as leis e etc. E nós vivemos, ou procuramos viver, no mundo civilizado, no chamado Estado de Direito, onde deve prevalecer o império da lei. Ok? Muito bem. Numa civilização totalmente espiritualizada, presta atenção, acompanhe o raciocínio porque não é fácil. Numa civilização totalmente espiritualizada, nós não precisaremos das leis mais. Quer dizer, isso que foi um marco da evolução do homem, subtrair da autotutela, da justiça com as próprias mãos e criar códigos, leis, enciclopédias, tribunais, etc. Tudo isso, numa humanidade evoluída, iluminada, espiritualizada, nós vamos jogar no lixo, jogar fora. Por quê? Porque nós seremos espíritos governados pela nossa própria consciência e já absolutamente conscientes do que é o bem, do que é a luz, do que é certo, e, portanto, nós jamais faremos mal para o nosso próximo. E, portanto, nós não vamos precisar de lei mais, nem de juiz para julgar. Por uma razão muito simples, porque ninguém vai errar mais. Então, olha que paradoxo.
ao mesmo tempo que ter leis é um sinal de evolução, também sinaliza um sinal de atraso moral. Então, traduzindo, a lei, ao mesmo tempo que é um sinal de avanço civilizatório do ponto de vista político e social, ela também é um sinal de que nós somos seres ainda escravizados, reféns de nossa inferioridade moral, incapazes de agir com ética, incapazes de agir iluminados pelo amor, incapazes de agir segundo uma consciência divina que habita em nós. Nós ainda precisamos de leis, de códigos, de tribunais, de dimensões de realização de justiça que digam quem está certo e quem está errado. Quem está agindo, né, corretamente ou quem está agindo incorretamente. Ficou claro ou não? Ficou bem claro? Quer dizer, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que é sinal de evolução, também é sinal de atraso sob um outro ponto de vista. Bom, e aí nós vamos adentrar numa questão muito importante do ponto de vista da filosofia, que é a diferença entre aquilo que é justo e aquilo que é direito. Nem tudo que é direito é justo, e nem tudo que é justo é direito. Então, vamos imaginar que há leis que são obviamente injustas. E há justiças que, para serem realizadas, precisam ir contra a lei. Porque nem toda lei é justa, né? E nem toda justiça é legal. Vamos cair ainda num outro paradoxo. Por exemplo, agora eu vou parafrasear Jesus quando diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Que é o seguinte: a referência que os espíritos nos trazem de uma justiça iluminada pelo cristianismo, iluminada pela ética cristã, é a seguinte: não querer para si, ou não querer para os outros, o que quereis para vós mesmos. Então, Cristo vos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Jesus disse, não é? Querer para os outros o que a gente quer para si mesmo. Muito bem. Olha que curioso. Esses terroristas islâmicos estão seguindo exatamente isso. Então é assim, ó. Eu quero ter uma vida em que eu preciso, né, adorar Alá 5 vezes por dia em direção a Meca. Eu preciso fazer a jihad, que é a guerra santa. Eu preciso abolir todos os prazeres, a bebida, os barzinhos, o teatro, o cinema, a minissaia, né, o sexo, o vinho, a comida, a alegria, o teatro, porque tudo isso é do mal. E eu quero ter uma vida santa. E eu quero para a humanidade isso que eu tenho certeza que é o melhor, que é uma vida assim, mulher de burca, eu mando, e eu vou na marra, em nome do amor que eu tenho pela humanidade, eu vou fazer de tudo para, na marra, fazer o mundo viver como eu acho que eu tenho que viver, porque eu acho que é o melhor para mim, tem que ser melhor para o outro também. E aí? Olha que interessante. Querer para o outro o que a gente quer para si mesmo. Vamos imaginar esse povo que gosta de sofrer. E aí? Ele vai querer para você o que ele gosta, ou seja, sofrimento, dor, né? Eu conheci uma senhora que todo dia ia no velório à tarde. Era a diversão dela. Quando ela ia e não tinha um defunto para ser velado, ela voltava numa frustração. E o mais interessante, ela chorava com gosto. Né? Chorava com gosto. Era uma beleza, chorava. E gostava daquilo. Tem gosto para tudo? Tem. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de apanhar. Tem gente que gosta de sofrer. Né?
tem de tudo. Eu tenho um amigo da roça, eu acho ele engraçado. Ele fala assim, ei, compadre, ele me chama de compadre. É impressionante como o mundo é surtido. Eu acho bonitinho. O mundo é surtido, tem de tudo, ele fala. E tem de tudo? Tem. Então, até a mensagem do Cristo, essa, não façais ao outro aquilo que não quereis que os outros vos façam, né? Façais aos outros aquilo que quereis para si mesmo. Até isso a gente precisa ter cuidado na hora de ler, porque tem gente tão burra que lê isso para o mal. Vocês duvidam ou não? Então, assim, não façais aos outros aquilo que não quereis para si mesmo. Por quê? Porque primeiro perguntais para o outro se aquilo que ele, né, se aquilo que você acha bom para você, ele também acha bom para ele. Porque pode não ser. E aí? De repente você leva um doce para uma pessoa. A pessoa odeia doce. E aí? Será que você fez o bem, né? Eu adoro, eu queria receber. E aí, como eu queria receber, eu dou, só que ela odeia. E aí, como que faz? Então, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. É a partir desse paradoxo, quer dizer, a gente precisa ter uma leitura inteligente disso tudo, que nós vamos trabalhar domingo que vem, não, no outro. No outro domingo, eu volto com essa confusão toda aqui, em nome de Jesus. Tá bom?